Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui no canal Espiritismo Kardec. Eu já estou aqui com o Pedro Simões, que ele vai falar sobre um artigo intitulado A Concepção dos Espíritas sobre Assistência Social, né? Então, Pedro, se apresente para o público. Olá a todos, uma satisfação estar aqui com o Eric nesse podcast sobre o tema da assistência social. Eu sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina, no departamento de Sociologia e Ciência Política, sou também espírita desde a infância e tenho trabalhado aí no movimento espírita já desde que eu me entendo por gente, vamos dizer assim. E nos últimos anos, em 2015, eu fiz uma pesquisa sobre assistência social, já que eu sou formado em serviço social, fui para sociologia depois, e aí achei que seria interessante fazer uma junção da discussão da assistência com a questão do espiritismo, e fiz então uma pesquisa que deu como resultado esse artigo e também algumas outras publicações que a gente pode falar depois. Excelente. Lembrando que eu deixei aí na descrição o link do artigo para quem quiser acessar. Então, indo para uma primeira questão, com base nesse artigo, né, qual a concepção espírita em relação à assistência social? Então, antes de começar a falar sobre isso, é importante fazer alguns registros, né? O Espiritismo é conhecido como uma religião que tem como lema o fora da caridade não há salvação. E isso faz com que muitas pessoas entendam que fazer assistência, né, é uma forma de colocar em prática esse lema de fora da caridade não há salvação, e entendem também que isso é algo que quase que uma obrigação para os espíritas, né, estarem engajados em atividades assistenciais, né, muito pensando em responder, né, dar uma resposta efetiva a esse lema que é tão importante para os espíritas. Entretanto, a gente tem uma escassez de pesquisa sobre essa área. Embora os espíritas digam que se faz muito assistência social, a gente não sabe o que exatamente se faz e como se faz, né? Então, a gente teve em 95, já vai fazer, né, já tem mais de 20 anos, uma pesquisa no Rio de Janeiro, uma grande pesquisa, feita por um antropólogo chamado Emerson Giumbelli, que ele, então, traça um quadro da assistência social espírita no Rio de Janeiro. Depois disso, a gente não teve nenhuma grande pesquisa sobre assistência social, e eu fiz, então, essa pesquisa porque a minha questão era assim, poxa, o espiritismo faz tanta assistência, mas o que exatamente é feito e como é feito? A gente tinha essa pesquisa do Emerson, mas o Emerson faz uma abordagem muito antropológica, o que não é ruim necessariamente, não é ruim nem bom, mas é uma abordagem necessariamente de fora, né, da discussão espírita. E eu, como era espírita, falei, bom, vou tentar fazer um meio de campo aí, fazer um pouco uma abordagem mais sociológica, no meu caso, junto com uma abordagem mais espírita também. E aí a gente fez uma grande pesquisa aqui em Santa Catarina, que deu como resultado o livro Dá-me de Comer, que foi publicado, inclusive, pelo pessoal da Liga de Pesquisadores Espíritas de São Paulo, e que está à venda aí no mercado. E aí o que a gente observou como parte da concepção de assistência social dos espíritas, né? A gente observou, a primeira questão, que os espíritas não têm uma formação específica para fazer assistência. A formação que se tem para fazer assistência é muito decorrente da própria iniciação religiosa que se tem nos centros espíritas,
há uma concepção de que você, para fazer bem assistência, precisa ser um estudioso do espiritismo, né, e não conhecedor do campo assistencial, vamos dizer assim, né? A maior parte dos responsáveis pelos departamentos de assistência social são pessoas que têm muita tradição dentro dos centros espíritas, muitos anos de trabalho, e aí são alçadas a esse posto como um posto de responsabilidade para, num certo sentido, assegurar uma identidade espírita para o trabalho assistencial e acabam, né, e eu acho que essa é a questão principal, querendo fazer uma junção entre o conteúdo religioso com a prática da assistência, né? Então, o próprio livro que eu fiz, que se chama Dá-me de Comer, a capa é uma mão aberta com uma luz, né? Enquanto o assistido pede o pão, o espírita quer dar, além do pão, luz. Mas nem sempre foi isso que o assistido pediu. Então, existe uma concepção muito grande de que não se pode fazer assistência social espírita sem associar um conteúdo espírita, nesse sentido doutrinário, né, para aquela ação. E é uma ação de, ao mesmo tempo, levar o pão, dar uma resposta, isso com trabalhos muito simples, né, trabalhos de cesta básica, enxoval e tudo mais, mas como uma porta para levar um outro conteúdo, um conteúdo que seria um conteúdo espiritual e que, num certo sentido, interessa ao trabalhador espírita, né? Porque o trabalhador espírita se sente espírita propagando o espiritismo, num certo sentido. Eu não sei se gostaria de fazer alguma pergunta sobre isso, mas eu posso continuar falando ou é melhor a gente... É um pouco essa concepção, né? Poderia falar mais, mas não quero me alongar muito nas respostas. Perfeito. Então, a assistência social na doutrina é associada sempre à divulgação do espiritismo, não é isso? Isso, num certo sentido, existe uma ideia, essa ideia de que, embora a gente reconheça que o assistido deseja o pão, entre aspas, né? Como espíritas, os espíritas entendem que eles têm que levar mais do que o pão, eles têm que levar o pão espiritual também, né? Então, e aí o que acontece é que existe uma característica que é parte da atividade assistencial como um todo, independente de ser espírita ou não, que é um processo de hierarquização na prática da assistência. O que acontece? Acontece assim, na medida em que você precisa de assistência, você, num certo sentido, confessa uma incapacidade, certo? Vou dar um exemplo. Vamos supor que você não esteja conseguindo fazer um exercício de matemática. Então você vem para mim e diz assim, poxa, Pedro, me dá aí uma ajuda, né? Porque eu estou precisando. E na medida em que você diz que não consegue e eu digo que eu posso te ajudar, eu posso criar uma porção de condicionantes para essa ajuda. Então eu digo, olha, tudo bem, mas você vai ter que fazer uns exercícios antes, ou você vai ter que fazer isso, ou você vai ter que fazer aquilo, né? No trabalho assistencial como um todo, hoje em dia, desde, por exemplo, do Bolsa Família, qual era o condicionante? Tudo bem, você vai receber o Bolsa Família, mas o seu filho tem que estar na escola. Isso é um condicionante que você coloca. No caso do espírita, você não se percebe que os espíritas acabam colocando também um condicionante para o assistido, na medida em que você entende que o trabalhador espírita ele tem um poder, né, e exerce esse poder diante do assistido. O assistido está lá querendo alguma coisa, e ele diz, bom, agora você está aqui na casa espírita, você vai ter acesso, mas é do jeito que eu quero que você tenha acesso. E aí você tem uma série de maneiras de articular o trabalho
propriamente assistencial de provimento de serviços e recursos com a lógica religiosa, né? Por exemplo, né, no trabalho de enxoval, então você faz uma oração antes, você faz uma leitura, ou você condiciona a assistir a reunião pública, né? Ou então você faz ali quase que um trabalho de proselitismo, dizendo, olha, mas a gente tem aqui uma outra reunião, não sei o quê, e tarará, e aí você... são essas estratégias, vamos dizer assim, que são utilizadas no movimento espírita, que reforçam essa ideia, né? No fundo, só reconhece a assistência social como espírita, podendo colocar esse qualificativo no fim, exatamente por atribuir um sentido doutrinário, evangélico, de evangelização na assistência social. Perfeito. Como uma segunda questão, eu queria perguntar, né? Há uma diferença entre assistência social e religiosa? Qual seria essa diferença? Então, existe muita diferença, e exatamente a diferença que a gente pode dizer assim de objeto. Vou explicar o que eu quero dizer com essa diferença de objeto. A gente poderia classificar assistência colocando vários tipos de assistência, né? Então, por exemplo, uma assistência educacional, o que se espera da assistência educacional é que a pessoa ali tenha recursos, né? Seja um professor, tenha recursos que possa te ajudar em algum sentido educativo, né? No sentido mais formal do termo. Uma assistência à saúde, você espera que esteja ali o enfermeiro, o médico, né? Você não espera que esteja o professor, né? Não é o professor que você está esperando, você está esperando o enfermeiro, o médico, alguém que de fato saiba alguma coisa relacionada à saúde. Se você tem uma assistência religiosa, o que você espera é que esteja ali alguém que seja um religioso e do seu campo religioso, não é? É muito estranho que você diga assim, não, eu estou com uma necessidade religiosa, mas pode vir qualquer um aqui fazer qualquer ritual religioso para mim. Não é assim. Se você é espírita, você espera que tenha uma assistência religiosa de um espírita. Se você é católico, da mesma maneira, né? Então, a assistência religiosa, ela tem claramente esse caráter de responder a uma necessidade igualmente religiosa que você tenha dentro do seu campo de crenças, certo? A gente poderia pensar a mesma coisa para a educação, né? Quer dizer, eu estou precisando de matemática, não adianta vir um professor de português aqui, né? A assistência social, ela é outra coisa. Qual é o problema da assistência social? Não é religião, né? E grande parte das pessoas que vão à assistência social, ela já tem o seu problema religioso resolvido, né? Então, ela pode saber que num centro espírita eles doam bolso enxoval e ir lá pegar a bolsa enxoval, mas ela tem o seu problema religioso resolvido quando ela vai na igreja XYZ. Não tem problema, não há uma incongruência em relação a isso, porque ela não está buscando o recurso religioso na assistência social, ela está buscando o recurso social na assistência social, certo? Então é como se fossem âmbitos diferentes, objetos diferentes, né, que vão demandar necessariamente não só práticas, mas agentes diferentes. O médico, o professor, o religioso, né, o assistente social ou alguém, né, porque a assistência social não é uma profissão, é uma área de intervenção, onde, se a gente observar os dados dos profissionais que atuam na área da assistência social, a gente vai ver que é uma área ocupada principalmente por assistentes sociais, mesmo por psicólogos e por educadores.
mas são assistentes sociais, psicólogos e educadores que tiveram alguma formação específica para atuar naquela área, não é? E uma das grandes dificuldades do movimento espírita é que não há uma busca de uma qualificação, né, de uma especialização, de uma qualificação fora do espiritismo para fazer assistência. É como se assistência fosse algo inerente ao espiritismo. Você estudou espiritismo, já sabe fazer assistência. E não se percebe que a área da assistência se profissionalizou e que ela é um campo próprio de intervenção e que ela precisa de agentes profissionalizados para atuar. É como se ele dissesse, não, vou aqui botar uma farmácia aqui no meu centro espírita, mas qualquer um que estude espiritismo pode ir lá dar remédio para as pessoas? Não, não pode. Tem que ter uma qualificação para isso. Da mesma maneira, na assistência social, não se reconhece que essa área é uma área profissionalizada e quem está ali devia ter algum tipo de qualificação específica para atuar. Perfeito. Agora, tendo como base também o artigo, eu queria perguntar sobre o conceito do assistido no meio espírita, né? A pessoa do assistido, né? Qual é esse conceito que há no movimento espírita sobre o assistido? Então, o assistido ele é visto como uma pessoa necessitada, né? Mas necessariamente ela é reconhecida como uma pessoa que não é necessitada apenas de recursos materiais, mas também de recursos espirituais. Essa é a visão do assistido, né? Então, claramente se constrói uma hierarquia, né? No sentido de que os trabalhadores espíritas são aqueles que vão levar e têm capacidade de levar algum recurso material para os assistidos e também algum recurso espiritual, né? O assistido, então, seria alguém, não necessariamente desequilibrado, etc., mas alguém que talvez não esteja reconhecendo ainda que, no fundo, ele precisa de uma assistência espiritual também. Esse é um pressuposto que é quase corrente entre os trabalhadores da assistência, que a todo momento quase que apelam para o assistido receber também o que seria o amparo espiritual, desconsiderando aquilo que eu já havia falado, que muitos dos assistidos já têm os seus problemas religiosos resolvidos, não estão ali para isso. Agora é curioso, Éric, o seguinte, essa prática de associar a religião com assistência, ou do conteúdo evangélico, doutrinário com assistência, não é de hoje, é uma prática muito tradicional nos centros espíritas desde a sua, né, desde sempre, desde que começaram a existir centros espíritas e atividades assistenciais aqui no Brasil. Eu me lembro, inclusive, no centro que minha avó fundou e que tinha um trabalho grande assistencial, era assim, para receber o que chamavam de matula, tem que assistir à reunião pública. Se todo esse pessoal assistido tivesse, de fato, absorvido o espiritismo, a gente não teria 3% de espíritas no Brasil, né? A gente teria uma quantidade muito maior de espíritas, principalmente dentro das camadas mais populares da população. E quando a gente pega os dados do censo, né, principalmente que traz aí a identificação religiosa das pessoas, a gente vê que o espiritismo praticamente não tem entrada dentro das camadas populares, o que significa que é algo que não tem nenhum sentido. As pessoas vão lá, recebem, são submetidas a essa exposição doutrinária, mas isso não tem efeito nenhum, né? Não tinha efeito, nunca teve efeito e continua sem ter efeito. O efeito que tem
é basicamente quase como uma questão de dar uma consciência tranquila para o trabalhador espírita saber que ele fez a sua parte, né? Então tem um livro que vai exatamente relacionar essa prática assistencial como se fosse a parábola do semeador. Não sei se lembra da passagem da parábola do semeador, que o semeador saiu a semear, ele vai semeando, né, por diversos tipos de terrenos diferentes, e em alguns terrenos brota e em alguns terrenos não brota semente, né? Ora, é como se a assistência social fosse uma oportunidade de você sair semeando, né? Só que o que não está claro para o movimento espírita é que você usa de uma prerrogativa, de uma desvantagem do assistido para impor uma condição que é para você relevante, mas para ele pode não ser, certo? Se ele não precisasse daquele recurso material, ele não entraria no centro espírita. Então é como se fosse quase um abuso de poder, certo? Não sei se você está entendendo qual é o ponto, né? Quer dizer, você não queria usar essa expressão porque essa expressão é muito forte, né? De um abuso de poder, mas é isso, né? É você valer do poder que você tem para impor uma ideia que, se a pessoa não precisasse do recurso material, ela não estaria ali. Perfeito. Então, mesmo no sentido de divulgação, não tem sido efetivo, né? Porque as camadas mais pobres não têm aderido ao espiritismo, mesmo com você colocando esse condicionante, né? Prestando assistência só se a pessoa vê a palestra, né? E tudo mais. Mesmo no sentido de divulgação, não tem surgido efeito, porque mesmo assim as camadas mais pobres não aderem ao espiritismo, né? Isso, e a assistência social não pode ser campo de divulgação doutrinário. O centro espírita tem outros espaços para divulgação doutrinária, né? E aí é que está uma das questões importantes, é entender que cada instância tem a sua finalidade. A finalidade da assistência não é essa. A finalidade da assistência é assistir as pessoas que vêm ali, e não necessariamente fazer divulgação doutrinária. Sim, deve ser algo desinteressado, né? Sem um interesse por trás, né? De ter um retorno, bem, né? A grande questão que a gente tem é que, embora essa visão seja uma visão corrente no espiritismo, a gente não vai encontrar exatamente um fundamento nos livros da codificação para ela, né? Então eu dou vários exemplos no livro, né, que eu escrevi, eu dou vários exemplos sobre isso. Por exemplo, na parábola que Jesus conta da separação dos bodes e das ovelhas, ele diz: tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber, tive nu e me vestistes. Quer dizer, para cada necessidade que eu tive, você foi lá e resolveu aquela necessidade, e não trouxe um complemento moral para... Né, não tem isso. Na passagem do bom samaritano, o samaritano nem conversa com caído. Ele vai, cuida, bota no coisa, mas não tem diálogo, né? Em momento nenhum Jesus faz uma menção de que o samaritano então conversou e procurou saber. Não tem nada disso. Na passagem da mulher rica, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que a mulher leva a sua filha para ensinar a fazer caridade, no final dessa mensagem diz assim: primeiro, não há nenhuma menção de que ela tenha tentado fazer qualquer discurso religioso para aquelas pessoas, aproveitado da circunstância para fazer um discurso religioso. Não tem isso. E no final, se você ler a mensagem até o fim, com atenção, tem assim: e muitos católicos, protestantes, judeus oraram por ela em agradecimento daquilo que ela fez. Ou seja,
Cada um ficou com a sua crença do jeito que quis. Não tinha um sentido de modificar a crença dos outros, porque eu reconheço que os outros estão em necessidade. E mais ainda, né? Se a gente pega a parábola do filho pródigo, né? O filho pródigo pega suas coisas e vai embora. O que o pai faz na passagem do filho pródigo? Nada. Não vai atrás, não manda recado, não o adverte de nada. Quando ele chega, não dá nenhum sermão. Por quê? Porque Deus faz com que a gente aprenda pelas nossas experiências. E cada um vai chegar no espiritismo no momento que estiver amadurecido para isso. É claro que a gente pode ter uma atitude cristã com as pessoas e deve fazer isso, né? Mas o meu ponto, né, e o que eu tenho observado e conversado com o movimento espírita, é de que a gente não deve se valer da fragilidade do assistido para impor as nossas crenças. Perfeito. Agora eu queria perguntar sobre o conceito de caridade, né? E a relação entre caridade e assistência social. Qual seria a diferença e a relação entre esses dois conceitos? Olha, Eric, essa é uma das questões mais difíceis para a gente tratar aqui, né? Por quê? Porque o conceito de caridade, se a gente observa bem, tem uma questão no Livro dos Espíritos que diz que o conceito de caridade para Jesus era benevolência, indulgência e perdão das ofensas, né? Então, onde é que está a assistência aí que eu não estou enxergando? Certo? Parece que não tem nada que ver uma coisa com a outra. Por outro lado, quando a gente observa no livro do Evangelho e tal, vai dizer que existe uma caridade material, né? A caridade material seria, né, dar o recurso e tal. E aí, muitas pessoas acreditam que isso é uma parte da assistência, né? A grande questão é que a caridade, exatamente porque envolve o perdão e tudo mais, é uma atitude, né, um comportamento, é uma virtude que você pode fazer em infinitas ocasiões da sua vida, né? Desde agora eu ser benevolente com você ou indulgente com alguém na rua, isso é caridade. A assistência social é outra coisa, porque a assistência social ela já se tornou outra coisa, porque ela se tornou algo muito fortemente marcado como uma área de intervenção social e de quase que socorro social na vida pública, e ela está diretamente relacionada a um conjunto de direitos dos indivíduos. A caridade, ela não tem nada a ver com o direito de ninguém. A caridade é simplesmente, eu posso ser caridoso ou não ser caridoso. A assistência é um direito consagrado pela Constituição. Então, são duas coisas muito diferentes. Mas tem um elemento que passa um pouco desapercebido das pessoas quando entra nessa discussão, que é o seguinte: tanto no Livro dos Espíritos quanto no Evangelho, existe um comentário tentando mostrar que a grande questão da caridade é você fazer com que aquela pessoa que estaria numa posição de inferioridade, ela voltasse para uma condição de igualdade. Certo? Então, como é que isso aparece no Evangelho? Como é que isso se dá com perdão, antes de falar do Evangelho? O perdão se dá assim. Ora, você fez alguma coisa para mim, então, né, no caso, você é uma pessoa que está em dívida comigo, mas o que eu faço para ser caridoso? Eu digo para você assim, e tem que falar com sinceridade, né? Eu vou falar assim para você: pô, Eric, tá tudo certo entre nós, cara, porque você, né, fez isso, mas eu também já fiz uma porção de coisas e etc. Não se liga nisso, você tem
algumas dificuldades, eu tenho um monte de outras, e vamos caminhar junto, tá tudo bem, deixa isso para lá e vamos seguir em frente. Pronto. O que eu fiz? Eu mostrei que, no fundo, eu não sou melhor do que você, nós somos iguais. Essa é a atitude caridosa. No Evangelho, essa atitude caridosa vai aparecer de que maneira? Ela vai aparecer assim, numa das mensagens do capítulo 13 do Evangelho. Diz assim, que a verdadeira caridade é aquela que faz com que exista uma troca de posições entre assistente e assistido. Olha só que curioso. A gente tinha falado até agora de uma relação de hierarquia entre o assistente e o assistido, em que o assistente coloca condições para o assistido, não foi isso? Só que no Evangelho diz o contrário. Diz que a caridade ela se dá quando você tem uma inversão desses papéis. E qual é o exemplo? O exemplo que eu gosto de dar, né? É assim, você vê uma pessoa em dificuldade, e aí você diz para ela assim, olha, fulano, eu estou com uma necessidade tão grande e você é a pessoa certa para me ajudar. Então você vai lá em casa, o que você precisa fazer para você me ajudar nessa situação? E aí eu ajudo ela com ela me ajudando. Certo? Veja como essa ideia de caridade, que é exatamente fazer com que a pessoa que está numa posição de necessidade passe a uma posição de provedor, então ela agora vai colocar condições para mim. Ah, seu Pedro, eu posso até te ajudar, mas eu vou precisar disso, vou precisar daquilo. Aí inverte a situação. E veja como isso é contrário a simplesmente a ideia de você pegar 3, 4 alimentos e dar para uma pessoa. Como é que a gente consegue organizar trabalhos de tal maneira que a gente seja caridoso? Ou seja, não estabeleça simplesmente uma relação como se a gente estivesse dando uma esmola para o outro. Porque está lá no Livro dos Espíritos que a esmola humilha. Como é que a gente faz para tornar isso algo que a pessoa se sinta valorizada por aquilo que ela tanto dá quanto recebe? Certo? Então, no fundo, a concepção de assistência, de caridade, ela é quase uma anti-assistência. Porque ao invés de considerar que nós somos assistentes e que o que nós podemos fazer, né? Vamos mobilizar aqui os nossos recursos, vamos mobilizar aqui os nossos melhores sentimentos para ajudar o outro, né? O que o outro pode fazer por nós e o que nós podemos fazer junto com o outro, entendeu? Então, é uma outra concepção em que tira, em grande parte, o protagonismo do próprio trabalhador espírita, né? E me parece que há uma reiteração desse lugar, né, de protagonismo do trabalhador espírita, porque o trabalhador espírita vê nesse trabalho todo uma porta de salvação, né? A ideia de fora da caridade uma salvação é isso, né? Então eu preciso fazer a caridade, parece que quando eu estou fazendo assistência eu estou fazendo caridade, né? E na verdade, caridade é algo que você faz a toda hora, na nossa conversa, com a minha esposa, com a minha filha, com o meu vizinho, com a pessoa do trânsito, com a pessoa que chega na casa espírita, né? Mas a grande questão da caridade é você se tornar pequeno para que o outro se torne grande. Esse é o grande ponto. E é por isso que os espíritos superiores, quando chegam perto de nós, para que eles não nos humilhem, né? Eles dizem, olha, todos já passamos por isso. Estamos todos na caminhada, né? Quem não errou aqui? Todos erramos. E é uma maneira deles se abaixarem para que a gente fique aparentemente, né, no mesmo, relativamente iguais entre si, certo? Então,
esse ponto especificamente de atribuir a concepção de caridade, essa concepção do abaixar-se para levantar o outro, inverter os papéis, né, entre aquele que a gente poderia pensar no caso do perdão, né, naquele que é o ofendido e o ofensor, né, o assistido e o assistente, trocar os papéis. Essa é uma concepção que não é a concepção mais corrente, não é a concepção mais vigente. A concepção de caridade está muito relacionada a essa visão ainda de o que eu vou fazer pelo outro, eu vou me doar pelo outro, eu vou fazer quase que tutelar a vida do outro, e essa tutela, né, que me traria assim, uma certa paz de consciência, porque eu estou fazendo o máximo que eu posso. Bom, ele não quer, bom, paciência, né? Se ele não quer, paciência, né? Isso é muito comum da gente observar quando você tem essas relações hierarquizadas em que a pessoa diz, não quero, né? Então, o que acontece, por exemplo, com muita população em situação de rua, né? Você chega lá, todos de boa vontade, falando, olha, eu estou aqui para te ajudar. Bom, primeiro que a pessoa não foi te pedir ajuda, né? Eu quero te dar isso aqui, a pessoa não necessariamente quer aquilo que você quer dar para ela, né? Aí você diz que ela tem que fazer alguma coisa, ela diz, não vou fazer. Aí você diz, bom, mas eu estou aqui, querendo te ajudar e você não quer nada. Bom, você quer ajudar da sua maneira, a partir do seu critério do que é ajudar ao outro, né? E o que o outro efetivamente deseja? O que o outro efetivamente quer, né? Como é que o outro pode se tornar útil? Como é que você pode, ao contrário, não ficar na posição daquele que faz simplesmente e quer resolver o problema de todo mundo e deixar com que o outro cresça para que você diminua? Esse é um desafio, essa é uma concepção que não está colocada claramente entre os espíritas, né? Essa é uma interpretação que eu dou para essa discussão toda, e acho que, por exemplo, né, aproveitando aqui o ensejo, tem uma questão no Livro dos Espíritos que diz que uma sociedade baseada na lei do Cristo, ninguém dependeria da boa vontade dos outros. Ora, se é assim, então como é que a gente gasta tanto tempo para organizar trabalhos em que os outros são dependentes da nossa boa vontade? A gente deveria pensar formas de organização que desse autonomia para as pessoas e não que as pessoas ficassem dependentes. O que a gente vê no trabalho assistencial espírita é que as pessoas sai uma geração, entra outra, sai uma geração, entra outra, e as pessoas estão lá pegando enxoval e cesta básica. Então, alguma coisa precisa ser repensada nessa história toda. Excelente, achei interessante isso, né? Realmente o conceito de caridade que se coloca você não se colocar numa posição superior, né? Que seria humilhante, como você falou da esmola, mas se igualar e até, na verdade, se rebaixar, deixando que o outro se engrandeça, né? Para haver essa troca de posições. Realmente esse é o conceito que se coloca de caridade, é bem interessante isso. Então, tem uma questão assim de você, por exemplo, na questão do perdão, né? Então, você diz assim, poxa, realmente isso que você fez não foi legal, mas, poxa, a nossa relação é tão legal, tem tantas outras coisas boas, né? Poxa, toda vez que a gente faz tal coisa junto é tão legal. Então, você, ao invés de marcar, né, o erro, você marca o acerto, né? Então, isso, na medida que você faz assim, a pessoa se sente revigorada. E a gente poderia pensar assim, bom, e a história de você vai deixar que a pessoa fique cometendo os seus erros? Mas quem disse que Deus nos colocou como juiz dos outros, né? E aí tem as questões do livro dos Espíritos, no Evangelho, no livro dos Espíritos, que falam sobre isso. Mas eu queria, assim, fazer uma ressalva aqui em relação a tudo isso,
porque isso, a minha fala e essas colocações que eu estou trazendo aqui podem parecer uma visão muito crítica ao movimento espírita, né? Mas, como eu disse no início, eu também sou espírita, eu também militei e continuo militando no movimento espírita, e o meu propósito, na verdade, é contribuir para que a gente consiga avançar nas questões, né? Se há interpretações diversas, vamos conversar, vamos ver como é que talvez eu esteja errado na minha avaliação, talvez existam questões que precisam ser repensadas, ponderadas, enfim. Acho que as pessoas que estão no movimento espírita são pessoas sérias, comprometidas, que fazem trabalho há muitos anos, trabalho que precisa ser respeitado, né? E tudo isso que eu falo é com o maior respeito, né? Com maior consideração pelo trabalho que as pessoas fazem, né? Reconhecendo que muitas delas doaram sua vida pelo trabalho assistencial e longe de mim querer desestimular ninguém a esse trabalho. Sim, sim, sim. É uma avaliação no sentido da melhora do próprio movimento, né? Mas, enfim, Pedro, eu queria agradecer bastante a sua participação e queria que você colocasse as considerações finais, enfim, e para quem quiser o link do artigo está aí na descrição. Tá, eu posso também passar para você, porque eu tenho esse livro que foi publicado, Dá-me de Comer. Posso pegar aqui o livro e mostrar? Posso? É que eu vou sair aqui ele está aqui do meu lado. Peraí, só um instantinho. Então, tem aqui o livro Dá-me de Comer, aqui, que foi o livro que eu falei sobre a pesquisa. E a gente publicou, eu e o professor André, da UFSCar, a gente publicou um outro livro chamado... E agora? A gente publicou agora há pouco e eu acabei esquecendo o nome do livro. Identidades... Oh, meu Deus, estava aqui... Bom, tem um outro livro também que fala sobre assistência social, que uma outra pesquisa que eu fiz, né? Quer dizer, que eu fiz não, que a Federação Espírita Catarinense fez e trouxe dados novos sobre assistência social. Então tem um outro livro que eu vou mandar para você o link depois. O nome é Dimensões Identitárias e Assistenciais do Espiritismo. Isso, exatamente. Dimensões Identitárias e Assistenciais do Espiritismo, onde tem outras abordagens sobre a assistência social espírita. Inclusive, o André tem um artigo bem pequenininho, um capítulo bem pequenininho, falando sobre a proposta de Paulo, né, que Paulo apresenta no livro Paulo Estevão, né? Não sei se você se recorda disso, mas a gente ainda tem um tempinho, posso contar essa história? Então, na segunda, da primeira para a segunda viagem de Paulo, né, Paulo se reúne com Pedro e com Barnabé e tal, e eles começam a discutir como é que eles resolveriam um processo de dependência do evangelho do farisaísmo, né, que Tiago fazia o meio de campo ali com os fariseus, que impunham regras para o movimento cristão, né, do caminho ainda, como a discussão da circuncisão. Então, Paulo diz assim, olha, a única coisa que a gente pode fazer é o seguinte, eu vou sair numa excursão, vou fazer uma viagem, vou passar pelas igrejas onde eu já passei, né, vou recolher dinheiro de todo mundo lá, para que a gente possa se ver livre do farisaísmo. E o que a gente vai fazer com esse dinheiro? A gente vai fazer uma colônia de trabalho para que a nossa igreja seja independente de qualquer recurso
dos grandes, das pessoas, das classes dominantes, né, da época. E ele vai e funda uma colônia de trabalho, né? Então, o professor André vai exatamente falar sobre isso, pensando que talvez o trabalho assistencial no Espiritismo fosse um trabalho que pudesse, dentro desse propósito que Paulo vai trazer no livro Paulo Estevão, trazer autonomia e autossuficiência não só para a casa espírita, mas para os assistidos, né? Porque ele diz lá no livro, aqueles que são doentes, que se recuperam, podem trabalhar e tal, e ele faz uma colônia de trabalho. E talvez essa seja também uma boa indicação para a gente pensar que existem outras formas de fazer o espiritismo, fazer assistência social que não sejam simplesmente dar recursos e tutelar o pobre. Ainda é importante pensar que, na medida em que nós atendemos a necessidade do assistido, daquela pessoa que chega à nossa porta, dentro da sua necessidade, nós já estamos fazendo aquilo que o Cristo nos pediu, né? Já estamos sendo caridosos com aquela pessoa e a gente deve deixar as questões conscienciais para que cada um resolva dentro da sua cosmologia religiosa, dentro das suas crenças e dentro do seu amadurecimento espiritual, né? Esse amadurecimento espiritual no Evangelho segundo o Espiritismo tem um nome de amadurecimento do senso moral, né? Isso aí é da trajetória de cada espírito e cada um de nós tem o seu tempo de amadurecimento dentro do nosso grande processo de evolução no tempo. Bom, então queria te agradecer, Eric, essa oportunidade de esclarecer um pouco mais sobre o meu trabalho, sobre essas questões relativas à assistência social espírita. Eu acho que esse é um campo bastante rico de possibilidades de investigação e existem muitos temas palpitantes, né, para serem discutidos e rediscutidos nesse campo dentro do espiritismo. Existem algumas ideias já consolidadas, meio tradicionais, e talvez seja a hora de nós colocarmos novas luzes e colocarmos o trabalho assistencial para frente, né? O mundo está mudando tão rapidamente e é preciso que a gente mude também na área assistencial, principalmente repensando a figura do assistido e também pensando em todas as potencialidades que existem de trabalho a partir da casa espírita, que fica, nas mais das vezes, reiterando, né, práticas antigas e que já poderiam ter sido superadas. Mas eu agradeço muito, tudo isso é um grande desafio, né, que temos aí pela frente. Tá bom? Eu queria agradecer a você, Pedro. Muito obrigado. Foi excelente. E eu vou deixar todos os links na descrição. E é isso. Para quem estiver assistindo, curta, compartilha, se inscreva. E nos vemos no próximo vídeo, no próximo podcast. Então, até a próxima, pessoal. Falou, um abraço, tchau.